Se você está procurando algo novo na vida, algo mais gratificante, emocionante ou um novo caminho para percorrer, acabou de encontrar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começamos hoje um novo estudo sobre os ensinamentos de Bob Proctor. O tema é Você já nasceu rico. Desde já agradeço sua presença aqui e conto com sua inscrição. Vamos começar! Permita-me compartilhar brevemente minha experiência com Bob Proctor e as informações que ele compartilha. Em agosto de 2006, participei de um seminário em Vancouver, Washington, e minha vida começou a tomar uma direção totalmente diferente. Nos 20 anos anteriores, eu tinha uma prática jurídica muito bem-sucedida. Mal sabia eu que as informações que estava recebendo naquele seminário me fariam fechar meu escritório, deixar a profissão de advogado e começar uma carreira totalmente nova. A informação que me levaria a fazer uma mudança tão radical é a informação que você tem em mãos. Bob Proctor estava conduzindo o seminário que eu participei e da frente da sala ele estava disparando ideias rapidamente, ideias que estavam nos levando em uma jornada, e nós estávamos viajando na direção oposta àquela que eu estava seguindo minha vida inteira. Durante meus anos de educação formal e toda a minha carreira profissional, segui um caminho ortodoxo que 90% de nossa população segue por toda a vida. E nesse grupo eu era o primeiro da classe, aproveitando que a maioria das pessoas considera um verdadeiro sucesso. No entanto, enquanto seguia Proctor em sua trilha de ideias, comecei a me sentir como se estivesse vivendo em uma prisão. Toda a minha vida eu estava finalmente começando a experimentar a liberdade. Essas próximas palavras ecoaram em minha mente repetidamente nos dias seguintes. Ele disse: a maioria das pessoas são figurantes em seu próprio filme. E percebi que não era a estrela do meu filme. Eu era realmente um extra. Alguém sempre foi a estrela, e eu estava sempre tentando agradá-los, tentando estar à altura do que eu achava que era o padrão deles, nunca tendo um desempenho que eu acreditasse que eles consideravam aceitável. Eu tinha 43 anos e fazia o que achava que as outras pessoas achavam que eu deveria fazer da minha vida. Enquanto estava sentado naquele seminário, peguei muitas das ideias que você está prestes a explorar e permiti que ativassem minha imaginação. Comecei a sonhar como seria minha vida se eu apenas seguisse meu próprio caminho, fizesse minhas coisas e fizesse o melhor que pudesse todos os dias. Eu estava ficando animado. E posso prometer que, se você se permitir envolver-se emocionalmente com as ideias que está prestes a ler, ficará entusiasmado. E quero dizer muito animado, sonhando com o que você é capaz de fazer. Foi naquele seminário que me dei conta de que nascemos ricos. Você é, eu sou e todo mundo também. No entanto, seguindo o caminho de outra pessoa, desperdiçamos essas riquezas. Nunca os desenvolvemos verdadeiramente e nos tornamos a pessoa que Deus deseja que nos tornemos. Você está prestes a experimentar uma sensação de poder tremendo. Ele fluirá para o seu cérebro. Isso vai mudar como você se sente. Isso vai mudar a forma como você age. Isso mudará total e completamente sua percepção da vida. Bob Proctor fez um trabalho magnífico ao organizar os capítulos deste livro do começo ao fim. Como um mapa fácil de ler que o guiará de onde você está agora para qualquer destino de sua escolha. Ao deixar que as ideias deste livro preencham sua consciência, sua vida se tornará instantaneamente uma jornada fascinante. Mas essa jornada não vai começar como se você estivesse caminhando por um lindo jardim florido. Ao deixar este livro de lado, você se deparará com canteiros de obras, desvios e buracos, em outras palavras, uma quantidade respeitável de resistência de praticamente todos que você conhece. Falo por experiência própria. Isso não é algo que eu imaginei. Ao começar a viver o seu sonho, você deve ter em mente que está se movendo na direção oposta àquela que foi condicionado a seguir. Na parede do Memorial Coreano em Washington, D.C., em negrito, estão gravadas estas palavras: liberdade não é gratuita.
Se você vai viver sua vida do jeito que você quer viver, entenda que o preço é alto. E não vem fácil. No entanto, as recompensas são fenomenais. São recompensas que apenas um grupo muito pequeno e seleto de pessoas recebe. Eu gosto dessas recompensas hoje. E gosto de me misturar diariamente com pessoas que também gostam. Veja, a bela verdade é que, quando começamos a experimentar a liberdade, atraímos para nossa vida outras pessoas que também estão desfrutando da liberdade. Sim, as recompensas são tremendas e existem para todos. Tome agora mesmo a decisão de ler e reler este livro até que esteja bem estabelecido e muito familiarizado com o caminho que Bob Proctor traçou para nós aqui. E conforme você se sentir confortável em sua jornada, lembre-se das lições que são ensinadas nas letras de uma ótima canção escrita por Oscar Hammerstein II. Um sino não é um sino até você tocá-lo. Uma música não é uma música até você cantá-la. O amor em seu coração não foi colocado lá para ficar. O amor não é amor até você dar. À medida que você começa a viver com essas belas ideias, você só vai realmente apreciá-las quando começar a compartilhá-las. O destino que estabeleci antes do término do seminário era fazer parte do círculo interno da empresa de Bob Proctor e coisas maravilhosas aconteceram desde que estabeleci essa meta. Hoje sou o presidente e CEO do grupo de empresas de Bob Proctor, operando em 89 países, explorando novas trilhas todos os dias. Capítulo 1. Eu e o dinheiro. Eu e o dinheiro. O Edgewater Beach Hotel em 1923, no Edgewater Beach Hotel em Chicago, 8 dos financistas mais ricos do mundo se encontraram. Esses 8 homens controlavam mais dinheiro do que o governo dos Estados Unidos na época. Eles incluíram o presidente da maior siderúrgica independente, o presidente da maior empresa de gás, o maior especulador de trigo, o presidente da Bolsa de Valores de Nova York, um membro do gabinete do presidente, o maior urso de Wall Street, o chefe do maior monopólio do mundo, o presidente do Banco de Compensação Internacional. Certamente, seria preciso admitir que um grupo dos homens mais bem-sucedidos do mundo estava reunido naquele lugar, pelo menos, homens que descobriram o segredo de ganhar dinheiro. Agora vamos ver onde esses homens estavam 25 anos depois. O presidente da maior siderúrgica independente, Charles Schwab, viveu com dinheiro emprestado por 5 anos antes de morrer falido. O presidente da maior empresa de gás da América do Norte, Howard Hobson, enlouqueceu. O maior especulador de trigo, Arthur Cutten, morreu no estrangeiro, insolvente. O presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Richard Whitney, foi enviado para a penitenciária de Sing Sing. Um membro do gabinete do presidente, Albert Fall, foi perdoado da prisão para que pudesse morrer em casa. O maior urso de Wall Street, Jesse Livermore, suicidou-se. O chefe do maior monopólio, Ivar Kruger, suicidou-se. O presidente do Banco Internacional Liquidação, Leon Fraser, também morreu um suicídio. Cada um desses homens aprendeu bem a arte de ganhar dinheiro, mas parece que nenhum deles jamais aprendeu a viver a vida rica, que era seu direito de primogenitura. São histórias como esta que têm levado muitas pessoas bem-intencionadas, mas ignorantes, a dizer: veja, eu disse a você que não é bom ter muito dinheiro, é ruim, ou isso só serve para mostrar a você que pessoas ricas realmente não são felizes. Mas é claro, isso não é verdade. Pois, embora esses 8 homens pareçam ter saído da pista, há muitas pessoas ricas que são muito felizes e que fazem um bem enorme com seu dinheiro. Eles vivem vidas saudáveis e bem equilibradas. Considere isto: o dinheiro terá uma influência maior em sua vida do que quase qualquer outra mercadoria que você possa imaginar. De fato, a perda ou aquisição repentina de dinheiro afetará tremendamente sua atitude. Portanto, você deve concordar que todos devem ter uma compreensão profunda do que é exatamente o dinheiro e das leis que regem sua atração. No entanto, o triste fato é que nenhuma pessoa em 10 o faz. 95 pessoas em 100 se contentam com tudo o que recebem, desejando ter mais desde o berço até o caixão, nunca entendendo que poderiam realmente ter tudo o que queriam. Deixe-me divagar por um momento enquanto você viaja por este livro,
Você pode ter a tendência de deixar sua mente divagar, pensando em alguém que você conhece que ganhou muito dinheiro ou possivelmente em alguém que foi à falência. Mas quero sugerir que você tente manter o foco apenas em você, porque o que outra pessoa tem ou não tem, não vai te afetar e é a sua situação financeira que você quer melhorar. Dinheiro é importante. Um dos equívocos mais prevalentes em relação ao dinheiro está relacionado à sua importância. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu as pessoas dizerem em uma conversa: dinheiro não é tudo. Ou dinheiro não é importante. Ou não me importo com dinheiro. Bem, as pessoas que dizem essas coisas podem não se importar com dinheiro, mas aposto que a Concessio se preocupa com isso, o dono da mercearia faz, e o mesmo acontece com a pessoa que detém sua hipoteca. Na verdade, não se pode negar o fato de que o dinheiro é importante para qualquer pessoa que vive em uma sociedade civilizada. Portanto, argumentar que não é tão importante quanto isso ou aquilo é um absurdo. Pois nada pode substituir o dinheiro na arena em que é usado. O dinheiro é um servo. Agora que afirmei a importância do dinheiro, deixe-me voltar atrás para acrescentar uma palavra de cautela. Lembre-se sempre de que o dinheiro é um servo, você é um mestre. Tenha muito cuidado para não inverter essa equação, porque muitas pessoas de alta inteligência já o fizeram, em grande prejuízo. Infelizmente, muitas dessas pobres almas amavam o dinheiro e usavam as pessoas, o que violava uma das leis mais básicas que governam o verdadeiro sucesso financeiro. Você deve sempre amar as pessoas e usar o dinheiro, e não o contrário. Outro mito que muitas pessoas gostam de aceitar sobre o dinheiro é que ele só vem como resultado de sorte ou boa sorte. Por exemplo, sempre que as pessoas se reúnem para falar sobre alguém que conhecem e que teve sucesso financeiro, sempre há alguém entre elas que dirá: Harry teve sorte ou Harry estava no lugar certo na hora certa. Mas quero garantir a você, em termos inequívocos, que embora a sorte obviamente desempenhe algum papel no sucesso financeiro, nunca é suficiente por si só. O dinheiro é um efeito e sempre deve ser conquistado. Acredite em mim, não há caronas nesta vida e apenas as pessoas que estão ganhando dinheiro de maneira fácil trabalham na casa da moeda ou estão a caminho da prisão, se ainda não chegaram lá. Portanto, tenha sempre em mente que, embora a sorte seja um fator de sucesso financeiro, ela deve estar sempre aliada ao esforço e ao trabalho árduo. O dinheiro deve circular. Uma terceira coisa que você deve saber sobre o dinheiro é que ele só tem valor enquanto estiver sendo usado. Uma vez retirado de circulação, torna-se tão inútil quanto os jornais velhos ou as latas de cerveja vazias que foram guardadas no sótão. Para entender a veracidade desse princípio, considere a seguinte história. Em uma estante, em minha casa, tenho uma caneca de cerveja prateada que ganhei de presente por um discurso que fiz. Agora, sempre que entro em casa, tiro todos os trocos dos bolsos e coloco no copo. Então, quando o copo está quase cheio, dou-o a um dos meus filhos ou a um dos meus 2 primos. Cada um deles se reveza para receber o copo e, claro, antecipam ansiosamente sua vez. O ponto que quero que você observe, no entanto, é que enquanto o copo está sendo enchido, o dinheiro nele não tem absolutamente nenhum valor, ele apenas fica lá, não servindo a nenhuma função útil e nem mesmo atraindo qualquer interesse. No entanto, assim que o copo é enchido e o dinheiro é entregue a uma das crianças, ele literalmente voa para a ação. Por exemplo, na semana passada, T.J., um dos meus primos mais novos, recebeu o dinheiro. Ele imediatamente o pegou da minha mão, correu para uma escola de golfe e comprou várias aulas de golfe com sua herança. Agora, não posso dizer honestamente o que o profissional de golfe fez com o dinheiro assim que o recebeu, mas me sinto bastante seguro em dizer que ele não apenas o devolveu a um copo em sua estante de livros. Não, realmente não há nenhuma disputa sobre isso. O dinheiro não foi feito para ser retirado de circulação, ao contrário, foi feito para ser usado, apreciado e circulado. Isso me leva a uma ilustração ainda mais dramática do mesmo princípio, a saber, a história do velho Sr. Chapman. O Sr. Chapman era um senhor idoso que morava a algumas portas da nossa família quando eu era apenas um menino.
Embora houvesse uma tremenda diferença de idade entre nós, o Sr. Chapman e eu nos tornamos amigos rapidamente e eu costumava vê-lo empurrando seu pequeno carrinho de lixo para cima e para baixo no quarteirão. Veja bem, o Sr. Chapman trabalhava como traficante de sucata e ganhava vida recolhendo as coisas que outras pessoas jogavam fora. Com o passar dos anos, no entanto, o Sr. Chapman tornou-se cada vez mais curvado por causa de seus árduos trabalhos e um dia, logo após a Segunda Guerra Mundial, ele faleceu. Como ele morava sozinho e aparentemente não tinha parentes próximos morando nas proximidades, a polícia entrou em sua casa para fazer um levantamento de seus pertences. Não surpreendentemente, eles encontraram a casa cheia de muitos móveis antigos e diversas recordações do passado do Sr. Chapman. No entanto, para sua surpresa, a polícia também descobriu mais de $100.000, $100.000, em notas antigas embaladas em caixas espalhadas pela casa. Rápido em captar uma ocorrência tão incomum, o Toronto Daily Star publicou uma história de primeira página no dia seguinte sobre o Sr. Chapman, na qual perguntava a pergunta óbvia: por que um indivíduo com valor superior a $100.000 escolheria manter seu dinheiro guardado em caixas velhas espalhadas ao acaso por toda a casa? Embora eu ainda fosse muito jovem na época, fiz a mim mesmo uma pergunta semelhante, a saber, por que uma pessoa como o Sr. Chapman escolheria viver como um verdadeiro mendigo, quando tinha tanto dinheiro à sua disposição? Ele poderia ter usado seu dinheiro para seu próprio prazer. Ele poderia ter investido para obter um retorno para si mesmo e ajudar a criar empregos para outras pessoas, ou ele poderia simplesmente depositá-lo no banco e ganhar juros sobre seu dinheiro. Mas, em vez disso, ele escolheu colocá-lo em uma jarra na prateleira que, assim, tornou-o absolutamente inútil. Não, meus amigos, não há dúvida sobre isso. O dinheiro não foi feito para ser entesourado. Em vez disso, destina-se a ser usado, apreciado e divulgado. Então, por favor, o que quer que você escolha fazer com seu dinheiro, não cometa o mesmo erro que o pobre e velho Sr. Chapman cometeu. Observe que, quando sugiro que o dinheiro seja mantido em circulação, não quero dizer que deva ser desperdiçado. Há um mundo de diferença entre esses dois conceitos, e se você ainda não descobriu qual é a diferença, sugiro que descubra o mais rápido possível. Exercício de consciência da prosperidade. Agora que abordamos algumas das características do dinheiro, vamos nos voltar brevemente para uma técnica simples que você pode começar a usar imediatamente. Para começar a atrair a quantidade de dinheiro que você deseja. A primeira coisa que quero que você faça é se imaginar, em sua mente, sentado em uma sala com vários de seus amigos. Então, quero que você se visualize anunciando a eles sua intenção de ficar rico, pelo menos, rico o suficiente para viver da maneira que você escolheu viver. Agora, imagine como isso faria você se sentir. Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente se sentiria muito desconfortável. Talvez você se sentisse tão desconfortável que poderia até retratar o que disse, informando a seus amigos que estava apenas brincando. Você deve entender, no entanto, que as pessoas ricas nunca se sentem desconfortáveis quando o assunto dinheiro é abordado. Por que não? Você pergunta. A resposta mais óbvia seria porque eles já têm muitos. Mas essa não é a resposta correta. Você deve perceber que as pessoas não se sentem confortáveis com o dinheiro porque o têm, eles têm porque se sentem confortáveis com isso. Em outras palavras, uma das razões pelas quais as pessoas ricas têm dinheiro é que elas desenvolveram aquele estado de consciência que doravante chamaremos de consciência de prosperidade. Portanto, se quisermos atrair dinheiro para nós mesmos, devemos começar a promover também uma consciência de prosperidade. A pergunta que você deve estar se fazendo agora é: como faço para desenvolver essa consciência de prosperidade para mim? Deixe-me explicar. A melhor maneira de desenvolver uma consciência de prosperidade é começar a se ver, em sua mente, já de posse da quantia de dinheiro que deseja. A razão disso é que, uma vez que o subconscientemente não consegue distinguir entre a posse real de dinheiro e a mera visualização, você logo ficará muito confortável com a ideia de dinheiro. Como resultado, você começará a atraí-lo para si mesmo. Isso pode soar como um jogo que você está jogando,
mas garanto-lhe que é uma das coisas mais sábias que você pode fazer. Pois quando você consegue convencer sua mente subconsciente de que é rico e que é bom ser rico, sua mente subconsciente buscará automaticamente maneiras de fazer com que seus sentimentos imaginários de riqueza se manifestem em forma material. Se essas últimas linhas parecem pura fantasia para você, apenas ignore-as por enquanto e continue lendo. Estaremos lidando com a consciência da prosperidade em diferentes pontos do livro e garanto que, antes de terminar este livro, essas linhas começarão a fazer muito mais sentido para você. Não temas. Agora que toquei em uma técnica que o ajudará a adquirir maior riqueza, deixe-me oferecer mais uma palavra de advertência. Se você quer ter dinheiro, uma coisa que você nunca deve fazer é se preocupar se vai conseguir ou não o dinheiro que deseja, ou se vai mantê-lo. Deixe-me elaborar. Na Bíblia, Jó, o grande sofredor dos tempos bíblicos, faz a seguinte observação: eis que aquilo que temo veio sobre mim. Agora pare e pergunte a si mesmo, se quiser, o que essas palavras bíblicas significam para aqueles de nós preocupados com dinheiro hoje. Bem, uma coisa que eles certamente querem dizer é que, se insistirmos em nos preocupar constantemente em não ter dinheiro suficiente, ou se nos preocuparmos habitualmente em perder o dinheiro que temos, então temos a garantia absoluta de não nos preocuparmos em vão. Pois, assim como Jó foi afligido por suas muitas doenças, também seremos afligidos pela falta ou perda de dinheiro. Para dar um exemplo mais contemporâneo, consideremos novamente o trágico caso do pobre velho Sr. Chapman. Como você deve se lembrar, ele era o senhor idoso que nunca gastou nenhuma de suas economias suadas. Mas a pergunta é, por que ele não o fez? Provavelmente porque ele temia que, se gastasse seu dinheiro, ficaria pobre, portanto, seria forçado a viver como um mendigo. A ironia era, porém, que por causa de seu medo, ele vivia como um mendigo de qualquer maneira. Ou, para ser mais bíblico sobre isso, a coisa que ele mais temia veio visitá-lo. Em um capítulo posterior, você receberá uma explicação mais completa do paradoxo de por que atraímos para nossas vidas exatamente as coisas que menos desejamos. Mas, por enquanto, basta dizer que se preocupar com dinheiro é sempre extremamente contraproducente. Esse princípio é verdadeiro, mesmo que você justifique sua preocupação com o velho chavão de que está apenas economizando um pouco para um dia chuvoso. Devo apresentar outra ressalva neste momento. Se você realmente deseja aumentar significativamente a quantidade de dinheiro que está ganhando atualmente, a primeira coisa que deve fazer é aprender a prestar substancialmente menos atenção ao que os outros ao seu redor estão dizendo e substancialmente mais atenção ao que aquela voz baixa que fala dentro de você está dizendo. Colocado de forma mais prosaica, você deve se esforçar para se tornar muito menos suscetível a influências externas e muito mais inclinado a confiar nos instintos e sentimentos que estão dentro de você. Deixe-me elaborar. A maioria das pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para viver no estilo que escolhem são as mesmas pessoas que são mais facilmente influenciadas pelas opiniões de outras pessoas. Por exemplo, são muitas vezes as pessoas que permitem que os escritores de pessimismo econômico, seja nos jornais ou nos noticiários, pensem por eles. Mas, como Napoleão Hill apontou em seu grande livro, Pense e Enriqueça, as opiniões são as mercadorias mais baratas do mundo. Na verdade, quase todo mundo tem um bando deles pronto para ser impingido a qualquer um que esteja disposto a aceitá-los. Portanto, se você sabe que foi indevidamente influenciado no passado pelas opiniões de outras pessoas, decida-se agora antes de continuar a ler que daqui em diante, você seguirá seu próprio conselho, mantendo um olhar atento e ouvidos abertos para o conselho de Deus. Lembre-se, se o fizer, não há absolutamente nenhuma razão para que você não possa se tornar bem-sucedido financeiramente dentro de um período de tempo bastante razoável. Compreensão versus memorização. Ao ler as páginas deste livro, você desenvolverá uma consciência cada vez maior dos talentos e habilidades que existem profundamente dentro de você. Você deve perceber que, com a instrução adequada, você pode começar a usar esses talentos subdesenvolvidos para atrair o bem que deseja. Mas deixe-me alertá-lo mais uma vez, nenhuma quantidade de leitura ou memorização lhe trará o sucesso que você procura.
Somente a compreensão e a aplicação das ideias deste livro farão a diferença para você. Portanto, não tenha pressa em terminar o livro, pois uma leitura completa não deve ser seu objetivo. Como dito anteriormente, entender e aplicar o que você lê é o objetivo. Portanto, se você conseguir digerir adequadamente apenas uma página por dia, isso pode ser tudo o que você precisa para chegar ao seu objetivo. Se você está se perguntando por que este livro deve ser sorvido e provado, em vez de devorado em uma leitura, lembre-se de que ele se baseia em mais de 20 anos de análise cuidadosa dos métodos tanto dos muito bem-sucedidos quanto dos muito mal-sucedidos. Força através do compartilhamento mais uma palavra de conselho. Já que pouquíssimas pessoas, se é que alguma, se tornam excelentes em alguma coisa sozinhas, sugiro que você tente encontrar pelo menos uma outra pessoa com quem possa compartilhar e discutir as ideias apresentadas neste livro. Consciência da prosperidade. Acredito que você concordará que é uma verdade observável que os seres humanos nunca desfrutarão de nada de que ainda não tenham consciência. Por exemplo, não gostávamos do luxo de viajar em aviões a velocidades tremendas, até que os irmãos Wright tornou-se consciente de como voar. Thomas Edison desenvolveu a percepção consciente das imagens em movimento e nos apresentou uma nova forma de entretenimento. O Dr. Jonas Salk tornou-se conscientemente consciente de como desenvolver um soro que combatesse a terrível doença da paralisia infantil mais comumente conhecida como poliomielite e como resultado da nova consciência de Salk. Você raramente ouve falar de alguém contraindo essa doença hoje. Alexander Graham Bell tornou-se consciente de como transmitir a voz humana através de fios metálicos, e como resultado, todos nós agora gostamos de usar o telefone. Desnecessário dizer que eu poderia continuar citando exemplo após exemplo. No entanto, o ponto que quero trazer à sua mente é que essas invenções ou o conhecimento que produz essas invenções sempre estiveram aqui. Na verdade, todo o conhecimento que já existiu ou existirá está igualmente presente em todos os lugares e em todos os momentos. Mas foi necessário um indivíduo para reunir esses padrões de pensamento e formar ideias que se desenvolveram no que chamamos de consciência, antes que pudéssemos começar a nos beneficiar deles. Estamos flutuando em um oceano de energia de pensamento, onde todo o conhecimento que já existiu ou existirá está presente. Também estamos rodeados de abundância. De fato, em todos os lugares que olhamos na natureza, nossos olhos entram em contato com a abundância, pois a natureza não conhece fracasso. Portanto, nunca houve e nunca haverá falta de nada, exceto consciência. Mas se você vai começar para penetrar neste mundo de riquezas, é absolutamente essencial que você comece a pensar. Em outras palavras, você deve abrir sua mente para o fluxo de energia de pensamento que criará uma imagem ou uma consciência de prosperidade em sua mente. Você está bem ciente de que existem literalmente milhares e milhares de pessoas honestas, boas e trabalhadoras que trabalham diligentemente durante toda a sua estada neste planeta, mas nunca se tornam ricas. Para esses indivíduos, a vida é uma rotina constante desde o nascer do sol até o pôr do sol. Mas as ideias apresentadas nestas páginas foram colocadas aqui na esperança de que possam abalar sua mente e inspirá-lo a se abrir para esse novo tipo de pensamento. A consciência é, e sempre foi, desenvolvida por meio do pensamento e, independentemente de qual seja sua situação atual na vida, se você espera melhorá-la e realmente se tornar rico como este livro sugere que você deve começar a pensar em prosperidade em sua mente, agora. Não quando você terminar o livro. Não quando você terminar o capítulo. Não amanhã, na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano. Deve ser feito agora. Pensar é a função mais elevada de que um ser humano é capaz. No entanto, infelizmente, muito poucas pessoas pensam. Eles simplesmente se enganam acreditando que, porque há alguma atividade mental ocorrendo em sua mente, eles estão pensando. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está simplesmente exercitando a faculdade mental chamada de memória. Eles estão passando filmes antigos, então fotos antigas continuam piscando na tela de suas mentes. É imperativo que você comece esta nova forma de pensar neste momento, porque ao fazê-lo, cada fibra do seu ser será preenchida com esta nova energia de pensamento.
Seu corpo é composto de milhões e milhões de células e cada uma delas é influenciada em seu movimento por impulsos de pensamento. Portanto, no segundo em que você começa a entreter pensamentos relaxantes, seu corpo fica relaxado. No instante em que você começa a ter pensamentos preocupantes e temerosos, seu corpo fica rígido e tenso. À medida que você começa a ter pensamentos de prosperidade e começa a pensar em si mesmo como um indivíduo muito rico e próspero, cercado por um oceano de energia de pensamento, nadando em um mar de abundância, seu corpo e mente entrarão instantaneamente em uma vibração próspera e você começará a atrair como um imã tudo o que é necessário para você ficar rico. Eu sei para os não iniciados que essas ideias são tão bizarras quanto qualquer coisa que uma pessoa possa imaginar. No entanto, eles são verdadeiros. Pois a consciência mental da prosperidade sempre precede a riqueza em seu mundo material. Não é difícil, portanto, para as crianças de hoje, nascidas em famílias de grande riqueza, como a de Kennedy ou a de Bronfman, ter esses pensamentos prósperos e ter essa consciência de prosperidade, já que esse é o único tipo de pensamento a que foram submetidas. Desde o nascimento. Dizemos que eles foram condicionados a ou para a prosperidade. No entanto, a maioria das pessoas não nasceu nesse tipo de ambiente, portanto, não foi cercada por esse tipo de pensamento. Devemos, portanto, desenvolver uma compreensão de 1. Como fomos condicionados, 2. Por que estamos obtendo os resultados que estamos obtendo e 3. Como podemos mudar nossa maneira de pensar ou nosso condicionamento? Isso não é uma coisa fácil de fazer. É preciso muita disciplina. É preciso um desejo tremendo. É preciso muito esforço diligente, que é provavelmente a razão pela qual tão poucas pessoas realmente mudam. Este vídeo tem continuação. Acesse playlist completa na descrição ou clique no vídeo na tela. Se você chegou até aqui, comente: Eu sou milionário. Gratidão.